Certo, algo bem interessante está acontecendo agora no mundo da IA e não está vindo de um grande laboratório, não é da OpenAI, nem da Anthropic, mas de um jovem de 22 anos que basicamente olhou para uma das arquiteturas mais secretas da indústria e tentou reconstruí-la do zero. O mais impressionante é que a ideia faz sentido. Tem se falado muito sobre o Cloud Mythos, essa suposta arquitetura que as pessoas têm sugerido ser algo diferente, potencialmente mais poderosa, talvez até perigosa demais, dependendo de quem você escuta. Nenhum artigo oficial, nenhuma explicação completa da Anthropic, só fragmentos, especulações e muita curiosidade. Então, o que esse cara, Kai Gomes, fez foi pegar toda a pesquisa pública, todas as dicas, todos os padrões que estamos vendo nos modelos mais novos, e ele criou algo chamado OpenMythos, totalmente de código aberto, implementado em PyTorch, e não como uma cópia do Mythos, mas como uma hipótese testável. E no centro disso está essa ideia chamada Transformer de profundidade recorrente, ou RDT. Agora é aqui que as coisas começam a mudar. A maioria dos modelos com os quais você está familiarizado, modelos no estilo GPT, LMA, Mistral, todos seguem a mesma estrutura básica. Você empilha camadas. Cada camada tem seus próprios pesos. Se quiser mais capacidade, adicione mais camadas e parâmetros, e logo estará lidando com bilhões ou trilhões de parâmetros. O RDT inverte isso. Em vez de empilhar mais camadas, você pega um conjunto menor de camadas e as executa várias vezes. No OpenMythos, esse loop roda até 16 vezes. Os mesmos pesos são reutilizados repetidamente, refinando o estado interno a cada vez. Então, em vez de um modelo mais profundo, você obtém um pensamento mais profundo durante a inferência. A forma como isso é estruturado é realmente bem limpa. Há um prelúdio no início que codifica a entrada uma vez. Em seguida, o bloco recorrente, que é o núcleo, executa repetidamente em loop. E, finalmente, uma coda no final que produz a saída. Algo interessante acontece nesse loop. Cada iteração atualiza o estado oculto usando uma mistura de 3 componentes: o estado anterior, o sinal de entrada original e o próprio cálculo do transformador. Essa reinjeção do input a cada loop é importante, porque senão o modelo se afastaria demais do que deveria processar. Matematicamente, isso se expressa por uma regra interna de atualização, em que o estado oculto evolui passo a passo, guiado por matrizes aprendidas que determinam quanto do estado anterior e da entrada deve ser mantido. Aqui fica ainda mais eficiente. Em vez de uma camada feed-forward padrão, OpenMythos usa uma configuração de mistura de especialistas. Cerca de 384 especialistas no total, cada um especializado em diferentes tipos de tarefas. Mas, a qualquer momento, apenas um pequeno subconjunto está ativo. No caso do Kimi K 2.6, por exemplo, apenas 8 especialistas são selecionados por entrada. Então, você obtém essa combinação de amplitude e profundidade. O MOL dá acesso a uma ampla variedade de conhecimentos especializados, enquanto o processo em loop proporciona um raciocínio mais profundo. E, o mais importante, cada loop pode ativar especialistas diferentes, então não é apenas repetir o mesmo cálculo várias vezes. Isso responde a uma das principais críticas ao ouvir essa ideia: executar a mesma tarefa. 16 vezes parece ineficiente e um desperdício de computação. Se cada passagem é guiada por especialistas diferentes, cada uma realmente traz novas informações. Então, em vez de empilhar centenas de camadas com pesos diferentes, você reutiliza um conjunto menor de pesos de uma forma mais inteligente. E os resultados são meio insanos. Sinceramente, essa ideia de obter mais resultado com um sistema inteligente, em vez de fazer tudo na força bruta, é o motivo pelo qual ferramentas como Higgsfield se tornam interessantes. A Higgsfield está patrocinando o vídeo de hoje e seu Marketing Studio usa esse tipo de compressão na criação de anúncios. Criar anúncios ainda costuma ser complicado. É necessário uma abordagem para vender o produto, roteiro, gravações, edição, possivelmente um criador ou narração, além de diversas versões para testes. Isso vira uma sequência de etapas que consome tempo. O Marketing Studio simplifica tudo. Você pode colar o link do produto ou enviar uma imagem, e isso gera vários formatos de anúncio prontos em um só fluxo. Assim,
Em vez de um resultado genérico, é possível criar vídeos em estilo UGC, tutoriais, unboxings, avaliações, anúncios com cortes rápidos e até criativos mais polidos no estilo TV, todos sobre o mesmo produto. E isso roda no Sedense 2, que é o que cuida do movimento, da consistência visual e da qualidade geral. Sinceramente, eu parei de ler notícias sobre IA. Eu só assisto IA Revolution com toda a vanguarda da IA coberta diariamente. Vai lá e se inscreve, você vai me agradecer. Você pode usar seu rosto ou criar um avatar na plataforma e manter a mesma identidade em vários vídeos. Então isso parece menos juntar ferramentas aleatórias e mais realmente ter um motor de anúncios. Para testar o Higgsfield Marketing Studio, acesse o link na descrição. Tudo bem, agora de volta ao vídeo. Há pesquisas mostrando que um RDT com 770 milhões de parâmetros pode igualar o desempenho de um Transformer padrão, com 1,3 bilhão de parâmetros, treinado com os mesmos dados. Isso é quase metade dos parâmetros com qualidade de saída semelhante. Isso já desafia uma das principais suposições no escalonamento de IA e ainda há mais. Todo esse raciocínio ocorre totalmente no espaço latente. Não há tokens intermediários gerados durante o processo. O modelo não pensa passo a passo em texto como no prompting de cadeia de pensamento. Ele não registra o raciocínio para depois reler. Ele apenas pensa internamente. São 16 iterações, todas acontecendo dentro dos vetores de estado oculto. E no final, você recebe uma única saída. Isso difere do modo como a maioria entende o raciocínio da IA atualmente. Cadeia de pensamento é raciocínio visível. RDT é raciocínio oculto. E há uma grande vantagem aqui. Porque está operando em um espaço contínuo, ele pode representar múltiplos caminhos de raciocínio ao mesmo tempo. Algo mais próximo de uma busca em largura, tudo acontecendo em uma única passagem direta. Há experimentos que comprovam isso. Um deles analisa a generalização sistemática, ou seja, se o modelo lida com combinações de conhecimento inéditas no treinamento. Transformers padrão tem dificuldade nisso. Eles costumam falhar quando a combinação exata não está nos dados. O Transformer recorrente lidou com isso. Outro teste analisou a extrapolação de profundidade. O modelo foi treinado com cadeias de até 20 etapas e testado em problemas de 30 etapas. Transformers padrão falharam. O modelo recorrente só adicionou mais loops e seguiu. Assim, em vez de se limitar ao visto no treinamento, ele pode expandir seu raciocínio dinamicamente na inferência. Isso é importante, pois sugere que o problema dos modelos atuais não é o conhecimento, mas a capacidade de combiná-lo de forma eficaz. E o looping parece liberar isso. Esse tipo de arquitetura também traz seus próprios problemas. Um dos principais é a estabilidade. Se o processo continuar se repetindo, o estado oculto pode explodir. Os valores crescem descontroladamente e o modelo quebra. Esse problema já é conhecido em arquiteturas recorrentes há muito tempo. OpenMythos resolve isso usando algo chamado injeção linear invariante no tempo, baseada no artigo Parquet. Isso limita o sistema para que o estado oculto fique estável, independentemente do número de ciclos executados. Também existe o problema oposto. Loops em excesso fazem o modelo pensar demais. O modelo ultrapassa a resposta certa e se perde em ruído. Eles usam tempo de computação adaptativo, onde cada token recebe um sinal aprendido que indica quando parar o loop. Trechos difíceis ganham mais processamento, enquanto os fáceis encerram antes. Agora você tem profundidade de raciocínio dinâmica para cada token. Também há adaptadores LoRa por profundidade, pequenas adições de parâmetros que ajustam levemente o comportamento em cada etapa do loop. Mesmo com pesos base compartilhados, cada iteração difere, e ainda há a atenção. Em vez da atenção padrão, OpenMythos usa algo semelhante à atenção multilatente do DeepSeek. Ele comprime os pares de chave-valor em uma representação de menor rank, reduzindo o uso de memória em até 10 a 20 vezes. Então você está ganhando eficiência em várias camadas do sistema. Menos parâmetros, menos memória, raciocínio mais flexível. E tudo isso se junta em uma ideia bastante clara. A escala pode mudar. Em vez de criar modelos maiores, o foco pode ser permitir que pensem por mais tempo na inferência. Esta é uma direção diferente. Enquanto isso ocorre na pesquisa,
empresas também avançam paralelamente com modelos já implantados. A Moonshot IA acabou de lançar o Chimical 2.6, e esse negócio é enorme, com 1 trilhão de parâmetros. Mesmo aqui você vê ideias semelhantes surgindo. Ele utiliza mistura de especialistas com 384 especialistas, ativando apenas um pequeno subconjunto por entrada. Ele utiliza a atenção latente multicabeça, como mencionamos, para comprimir os dados de atenção e diminuir a necessidade de hardware. A função de ativação é Swig Glue, que é mais eficiente do que abordagens antigas e já é usada em modelos como Llama. Você possui capacidade multimodal com um codificador de visão de 400 milhões de parâmetros, processando texto e imagens. Mas o que mais se destaca é como ele lida com tarefas. Ele pode criar até 300 agentes para fluxos de trabalho complexos. Esses agentes dividem as tarefas em subtarefas e as executam em paralelo. Assim, ao invés de um modelo executar tudo sequencialmente, há um sistema de execução distribuída. Também existe algo chamado Claw Groups, que permite ao modelo incluir humanos no processo, dividindo tarefas entre agentes de IA e pessoas reais. E em termos de desempenho, a Moonshot afirma superar o GPT 5.4 e o Cloud Opus 4.6 em vários benchmarks. No HL-Full, que é um dos benchmarks mais difíceis que existem, com cerca de 2.500 perguntas em nível de doutorado, em mais de 100 áreas. Chimical 2.6 marcou 54, Opus conseguiu 53 e o GPT 5.4 fez 52,1. Muito perto, só um pouco à frente. Agora, é claro, esses são benchmarks reportados pelas próprias empresas, então sempre é bom ter um pouco de cautela. Toda empresa tende a destacar seus melhores resultados. A tendência é clara. Eficiência, modularidade e paralelismo ganham mais importância que apenas aumentar o número de parâmetros. E aí, em outra frente, você tem a Xai avançando na área de voz. Novas APIs de reconhecimento de voz e conversão de texto em fala foram lançadas no ecossistema Grok. Já são usadas em veículos Tesla, sistemas de suporte da Starlink e aplicativos móveis. Então, isso não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia já testada em produção que agora está sendo disponibilizada para os desenvolvedores. O lado de STT suporta 25 idiomas, transcrição em tempo real e em lote, diarização de falantes, marcação de tempo em nível de palavra e 12 formatos de áudio. O lado de TTS possui 5 vozes: Ara, Eve, Leo, Rex e Sal, em 20 idiomas, e pode até incluir tags expressivas como risadas ou suspiros. Os preços são agressivos: $0,10 por hora para transcrição em lote, $0,20 para streaming e $4,20 por 1 milhão de caracteres para conversão de texto em fala. É mais barato que a maioria dos concorrentes. E em termos de desempenho, pelo menos de acordo com a Xai, é forte. No reconhecimento de entidades em chamadas telefônicas, o STT do Grok tem uma taxa de erro de 5%. A Eleven Labs está em 12%, a DeepGram em 13,5% e a Assembly IA em 21,3%. Isso é uma diferença grande, especialmente para setores como saúde, direito e finanças, onde a precisão é essencial. Mas, novamente, esses são números divulgados pela própria empresa. A Eleven Labs tem anos de otimização em qualidade e nuances de voz, o que pode não aparecer em testes de benchmark, então o desempenho no mundo real ainda precisa ser avaliado pelo uso real. Ainda assim, a Xai tem uma grande vantagem: escala. Milhões de interações já circulam pelos sistemas da Tesla e Starlink. Então, mesmo que não seja perfeito, já está comprovado em ambientes reais. Enfim, é isso por hoje. Diga o que acha desse caminho e até o próximo vídeo.